Então, assim, vamos focar o que cada maneira de ensinar tem de qualidade e tem de coisas que a gente precisa pensar em como melhorar, ok? Para quem está começando o balé, você vai ter que olhar para o seu nível. Então, eu não sei nada, estou começando do zero. Você vai precisar aprender desde o zero. Desde o zero. Você vai precisar aprender a colocar a posição dos pés, colocar o corpo no lugar que tem que colocar os braços, entender como é que eu faço um pas de bourrée. Hoje, na aula de manhã, a gente aprendeu pas de bourrée, a gente aprendeu piqué, a gente aprendeu détourné. Gente, foram 3 passos, eu levei mais de 1 hora para ensinar 3 passos, porque eu sou lerda, tia Ju? Não, porque a gente precisa aprender detalhadamente aquilo, para na hora que eu for repetir, eu não fique repetindo, copiando de alguém. E isso acontece muito no ensino presencial. É tudo tão rápido. Tem a música, tem o professor, a sequência é mais longa, tem as outras meninas que já estão fazendo e você se sente correndo atrás. É tudo tão rápido que você começa a copiar os movimentos da amiga, copiar os movimentos do professor. E aí, o seu processo de aprendizagem vai ser pela repetição. E pode ser que você repita fazendo algumas coisinhas erradas, porque você não parou para entender o passo a passo daquele movimento. Então, é importante, quando a gente está começando, a gente ter acesso. Primeiro, a minha ferramenta de trabalho como bailarina é o quê? O meu corpo. Se eu não sei encaixar um quadril, se eu não sei fechar as costelas, que são comandos que a gente usa no balé, vai ficar difícil eu conseguir executar alguma coisa com equilíbrio. Eu vou perder o equilíbrio. Então, eu preciso parar e entender, sim, entender como é que o meu corpo tem que se comportar ali no meio da aula de balé, durante a minha aula, para depois eu começar a entender os passos. Tudo bem? E aí, a gente entra nessa questão de método. Quando a gente está lá no ensino presencial, a gente vai aprendendo repetindo. Então, todo dia eu faço tandi. Cada dia o professor vai dar uma diquinha, ele vai fazer uma correçãozinha em você. Tem 10 meninas, ele não vai conseguir corrigir todos os seus passos. Ele vai corrigir um passo seu, um da outra, mas aí você vai prestando atenção e vai tentando captar. Sim? Repetindo isso vários dias, você entra num processo de aprender pela repetição. Qual é o problema disso? Se eu ficar repetindo errado, eu vou ensinar para o meu cérebro errado. Se toda hora que eu vou colocar o meu braço em primeira posição, eu coloco lá na altura do peito, toda hora eu estou falando para o meu cérebro que o meu braço em primeira é na altura do peito, e não é aí o meu braço, ele é mais para baixo. Então, cuidado com esse processo de repetição. A gente precisa realmente entender o que a gente está fazendo para eu repetir certo, para ensinar certo para o meu cérebro. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente aprende em casa, no seu tempo, com um vídeo gravado, não é com aula no Zoom. O que acontece? Mari, mas você dá aula no Zoom? Sim, eu dou aula no Zoom para desafiar os meus alunos. Então, eles têm lá uma plataforma cheia de aula. Tá lá, ó, tandi. Tem um vídeo só explicando de tandi. Tem um vídeo só explicando de plié. Tem um vídeo só explicando de pas de bourrée. Sim, ele tem lá um monte. Todos os passos que eu vou usar numa aula de balé, tem lá tudo explicado detalhadinho. O que ele vai fazer? Ele vai tirar um tempo para ele estudar aquilo lá sozinho, sentir no corpo dele como que aquele movimento deve ser executado. A partir daí, ele começa a vir nas aulas do Zoom, que as aulas do Zoom são como se fossem aulas presenciais, mas não são aulas para aprender balé, são aulas para praticar balé. São coisas diferentes. Quando eu vou aprender alguma coisa, eu preciso me aprofundar. Quando eu vou praticar, eu preciso testar aquilo. Aí eu coloco o meu corpo em teste. A aula, ela é uma mistura de prática com desafio, sabe? Ó, agora ao invés de fazer uma pirueta, a gente vai fazer 2. Eu já sei fazer uma pirueta. E aí eu começo a ser desafiada a fazer mais. Agora, ao invés da perna estar aqui, a perna vai estar lá. E aí eu começo a ser desafiada a me dar mais, a me doar mais. Então, é importante esses 2 mundos, da aula prática, de praticar, e da aula de estudo.
Se eu não tiver aula de estudo, eu vou ficar copiando o movimento da minha amiga. Se eu copiar o movimento da minha amiga, eu corro o risco de fazer errado e ensinar errado para o meu corpo. E aí, eu empaco. Aí a gente fica aquela bailarina que dá umas empacadas. Ela não consegue mais evoluir dentro do balé. Ah, eu só consigo fazer uma pirueta, não sai mais que uma nunca. Eu malemar consigo fazer uma pirueta. E aí começa a empacar. E aí a gente começa a ficar como? Desmotivada, frustrada. Sim? Então, cuidado com isso.